E aí, gente? Tudo bem? Que aula, hein? Que aula teremos daqui por diante? As lentes esféricas, elas convivem conosco. Elas estão na nossa vida cotidiana. É corriqueiro você ter contato com uma lente. A questão é diária, é quase que instantânea. Por exemplo, você, míope, você que apresenta o defeito da miopia, você deve estar utilizando uma lente esférica para fazer a correção, uma lente corretiva esférica para fazer a correção do seu defeito visual. Um hipermétrope, por exemplo, pessoas que atingem idades mais avançadas vão apresentar, todos nós, porque isso é fato, isso é científico, todos nós, com o passar do tempo, quando a idade chega, nós vamos apresentar um defeito visual chamado por presbiopia. O que é a presbiopia? A presbiopia nada mais é do que a vista cansada. Nossas vistas, assim como os músculos dos nossos corpos, com o passar do tempo, eles vão cansando naturalmente. E no sistema de visão, no sistema ocular, é a mesma coisa. Existem músculos aqui que também vão cansar com o chegar da idade. E aí, você presbíope, você vai precisar fazer uso de óculos. E óculos ali, cuja utilização para a correção do seu defeito de vista cansada ou presbiopia, esse óculos vai ter certamente uma lente esférica para poder melhorar a sua visão, aquela visão que a gente tem quando vê uma pessoa idosa tendo toda essa dificuldade de leitura, né? Se você vai numa hípica, num jockey, por exemplo, você vê pessoas utilizando um binóculo, um instrumento óptico muito importante, que é nada mais é do que uma associação de lentes. Uma luneta, por exemplo, que foi tão importante na antiguidade para a observação dos astros, não é? O próprio projetor de slide ou projetor de vídeo no interior de um cinema, ali temos uma lente esférica para contribuir com a projeção do filme. E uma visão mais espacial, né? As estações espaciais, os satélites, o Hubble, por exemplo, ali tem uma série de associação de espelhos e lentes e que favoreceu toda essa visão desse cosmo lindo e maravilhoso. Tá legal? Nós vamos estudar aqui somente as lentes de natureza esférica, isto é, as superfícies refratoras que apresentam pelo menos uma face esférica. A outra pode ser plana, tá bom? Mas pelo menos uma tem que ser esférica. O estudo das lentes que nós vamos fazer são as chamadas lentes delgadas, as lentes extremamente finas, tá legal? Não tem nada a ver com as lentes de bordas finas, são lentes delgadas por serem muito finas, muito estreitas, tá legal? Vamos analisar inicialmente o comportamento óptico dos tipos de lentes esféricas, que são ali apresentadas as lentes de bordas finas e as lentes de bordas grossas. Primeiramente, é importante que você tenha a noção da representação de uma lente de borda fina e uma lente de borda grossa. Tá legal? Muito bem. Essa reta aqui, que intersecta a lente, da qual eu ainda não representei, essa reta é chamada por eixo principal. A exemplo do eixo principal, nós vimos os espelhos esféricos. Tá legal? Muito bem. Nós vamos estudar também os elementos das lentes esféricas, assim como nós fizemos nos elementos dos espelhos esféricos. Isso tudo com o passar do tempo. Então vamos lá. Lentes de bordas finas.
está aqui representado uma lente de borda fina e o mais importante é a representação na extremidade. Do jeito que eu estou representando aqui, convenciona-se então que essa é uma lente de borda fina. Por que é uma lente de borda fina? As extremidades são mais finas, como o próprio nome diz, em relação à parte central. Você vai ter uma melhor visualização dessas lentes de bordas finas no próximo texto, em que nós vamos falar na nomenclatura das lentes. Você verá. Tenha paciência. As lentes de bordas grossas, a representação aqui na extremidade será essa aqui, olha. Tá legal? Por que uma lente de borda grossa? Porque as extremidades serão mais grossas, como o próprio nome diz, em relação à parte central. Bordas finas, bordas menores em relação à parte central. Bordas grossas, bordas maiores em relação à parte central. Ok? Como será o comportamento óptico do raio luminoso após atingir uma lente de borda fina e uma lente de borda grossa e a sua refração pós ter atingido a lente? É o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui com uma determinada condição, tá? Essa condição que eu vou propor aqui é a condição que ocorrerá em todo o nosso estudo de lentes esféricas. Você verá. Vamos lá? Ei, gente, vamos então ao comportamento óptico do raio luminoso que refrata na lente, nas condições de bordas finas e grossas. E atenção, tem que satisfazer, para que isso ocorra, tem que satisfazer essa condição, que é a que nós vamos estudar. Todo o nosso estudo será calcado nessa condição. Qual é a condição? A lente, ela deve ser constituída, normalmente são lentes de acrílico ou vidro, e essas lentes possuem índices de refração absoluto visto na refração luminosa, como nós já estudamos, ok? E essas lentes, elas são envoltas a um determinado meio, seja ele o ar, normalmente o ar, tá? O comportamento óptico dessas lentes que nós vamos estudar, bordas finas e bordas grossas, em todo o nosso estudo, será na condição em que o índice de refração do material que constitui a lente, o índice de refração absoluto da lente, deverá ser maior do que o índice de refração do meio que envolve a lente, ok? Então, nós vamos escrever assim, ó, NL, índice de refração absoluto da lente, seja ela de vidro, seja ela de acrílico, seja ela de cristal, deverá ser maior do que o índice de refração absoluto do meio que envolve essa lente. Vou adiantar. Normalmente, as lentes estão imersas no ar, ok? Então, necessariamente, o índice de refração absoluto dessas lentes, sejam de bordas finas ou bordas grossas, o índice de refração dessas lentes será sempre maior. E então, satisfeita essa condição em que os índices de refração absoluto das lentes sejam maiores do que os índices de refração absoluto dos meios que as envolvem, dos meios em que elas estão mergulhadas, se NL é maior que NM, o comportamento óptico é esse para bordas finas, é esse para bordas grossas. Falou? Então vamos lá.
está aqui o comportamento diante de vocês. Bordas finas, representação, raios paralelos a essa reta, que nós vamos ver posteriormente que é o eixo principal da lente. Ao atingirem a lente, sofrerão refração luminosa, convergindo para um único ponto. Esse daqui que eu estou representando ali para você é o ponto de convergência. Esse daqui que eu acabei de representar para você é o ponto de convergência dos raios luminosos que, paralelos ao eixo principal, ao atingirem a lente, vão refratar e convergir para esse único ponto ali. Aquele ponto ali tem um nome muito importante, você vai ver depois. Da mesma maneira, nas lentes de bordas grossas, o que irá acontecer? Raios paralelos ao eixo principal, que você vai ver que é essa reta que corta a lente, refratam ao atingir uma lente de borda grossa, com um comportamento divergente, porém, os prolongamentos desses raios refratados vão indicar um ponto de divergência. Esse daqui que eu acabei de assinalar para vocês é o ponto de divergência dos raios luminosos que atingiram essa lente paralelamente ao eixo principal. E que você vai saber o nome desse ponto daqui a muito pouco. Por enquanto, para finalizar, precisamos apenas somente disso. Lentes de bordas finas, raios luminosos paralelos, refratam na lente, convergem para um único ponto. Lentes de bordas finas. Satisfeita essa condição. Lentes de bordas grossas, raios paralelos ao eixo principal, refratam, tornam-se um pincel luminoso divergente, apresentam um ponto de divergência, apresentam um ponto de convergência às bordas finas e um de divergência às bordas grossas. E que, atenção, para finalizar, temos o seguinte. Observe que esse ponto de convergência, ele ocorre por uma interseção de raios. E que o ponto de divergência ocorre por uma interseção de prolongamentos. Vamos lembrar um pouquinho? Se esse ponto de convergência é formado pela interseção de raios, eu diria que esse ponto de convergência é um ponto de convergência real. Tranquilo? E que esse ponto, então, de divergência, formada pela interseção de linhas tracejadas, prolongamentos, é um ponto de divergência o quê, gente? É um ponto de divergência virtual. Ok? Essa é a análise inicial no estudo das lentes esféricas, mais uma vez delgadas, porque são bem finas. O comportamento óptico para as lentes de bordas finas e as lentes de bordas grossas, seus pontos de convergência real e divergência virtual. E atenção, todo o nosso estudo vai ser calcado na condição em que o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio que a envolve, ok?